Gente, hoje eu estou na Jordânia e o cenário que vocês estão vendo aqui atrás de mim é o Val de Jaboque, o lugar onde Jacó atravessou. Não podemos afirmar com total precisão o ponto exato, mas com certeza estamos muito próximos da região onde esse episódio bíblico aconteceu. A Jordânia atualmente é um país com cerca de 97% da população islâmica e aproximadamente 3% de cristãos, considerando todas as denominações e expressões do cristianismo. Porém, nos tempos bíblicos, essa terra era dividida em 4 reinos. Ao norte ficava Gileade, na região central, Amon e Moabe, descendentes de Ló, e ao sul, Edom, a linhagem de Esaú, irmão de Jacó. Grande parte das narrativas do Antigo Testamento aconteceram exatamente neste território. Hoje é um dia de chuva, algo raro por aqui. Na verdade, fazia 8 meses que não chovia na Jordânia. Então, longe de reclamar, nós agradecemos a Deus por essa bênção, por essa dádiva. Mas o nosso foco é o que está atrás de nós, o Val de Jaboque. A palavra Val fala de uma passagem, de um desfiladeiro, de um lugar de travessia. Estamos entre 2 colinas, em um vale que funcionava como uma fronteira natural entre Gileade e Amon. Foi nesse cenário que Jacó atravessou e teve um encontro marcante com o Senhor. A Bíblia diz que ele lutou com o anjo do Senhor, foi tocado na articulação da coxa e saiu mancando, pois declarou: vi a Deus face a face e a minha vida foi preservada. Esse momento não foi apenas um encontro com Deus, foi um recomeço. Jacó não saiu dali apenas manco, saiu transformado. Recebeu um novo nome, uma nova identidade, um novo futuro. Esse é o significado do Val de Jaboque, lugar de confronto, de rendição e de transformação. Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal Luciano Subirá, ative as notificações e compartilhe com outras pessoas. E escreva aqui nos comentários de qual país você está assistindo. Passagem do encontro que ele tem com Deus nesse lugar. É na verdade o que trouxe para cá. Ele já estava 20 anos distante da sua casa, distante dos seus pais, distante da terra de Canaã. E hoje, quando fazemos esse trecho de carro, não. É assim, tão longe, estamos falando de 60 e tantos quilômetros entre Amã, capital da Jordânia, Jerusalém, de Israel. Se cruzarmos a linha reta e fizéssemos hoje o tráfego que podemos fazer com os meios de transporte da atualidade. Uma curiosidade aqui em perto, esse prédio que você vê atrás de mim, normalmente se refere a ele como um templo, mas na verdade uma tumba, a tumba do rei Atletas em 2 aos Coríntios. No capítulo 11, no versículo 32, Paulo diz: em Damasco, o governador preposto do relé tasmontou guarda nas cidades damascenos para me prender mais um grande cesto me descer, por uma janela da muralha abaixo. E assim me livrei das suas mãos. Na época, o governo direto se estendia até aqui, a Jordânia, e ele mandou fazer aqui a sua tumba. Quando a Bíblia diz que os magos levaram os pais de Jesus ouro, incenso e mirra a entregar aos pais, às vezes a gente não tem ideia do valor disso, mas nos tempos bíblicos 1 grama de mirra chegara a valer 2 gramas de ouro. E isso, além de todo o valor que tinha no aspecto material e financeiro, tinha propriedades inclusive medicinais para quem não tem. Ideia do que é isso aqui, ele está ainda árvore de uma planta, e o incenso também uma resina extraída de uma outra língua, musique. O motivo pelo qual Jacó está aqui distante é porque errou com seu irmão. Isso gerou não apenas mágoa, mas o furor Dias, a rua onde ameaçá-lo de morte. Ele precisa fugir, 20 anos se passam. E agora a poeira começou a baixar. É nesse momento que Deus fala para Jacó: eu quero que você volte. Este é o momento de reconstrução. Esse é o momento de reparação de erros para que ele volte a trilhar o plano e propósito de Deus. A palavra de Deus diz em Gênesis 30: 2, 1 e 2 também já conseguiu seu caminho. E anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: esse é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar uma mãe. Essa expressão, já conseguiu o seu caminho. Estou lendo Gênesis 3.000. 211, Jacó seguiu seu caminho, é porque ele acabou de sair de um encontro com Lobão. Se eu sou o mesmo, só com que ele morou por 20 anos aqui, ele serviu durante tanto tempo, e o mesmo sobre quem ele tinha fugido seu sogro, lhe sai ao encalço.
Quando finalmente o encontra, porque Jacó sai sem comunicação e sem se despedir. Quando finalmente o encontra, Deus não sonha Labão, dizendo não faça nada. Jacó eles têm uma conversa. Eles praticamente resolvem uma situação. E a partir disso, cada um segue o seu caminho. É quando Jacó vai seguir o seu caminho, rumo a Canaã. Porque agora, depois de 20 anos distante da terra de seus pais, o Senhor falou com ele, para que voltasse o texto diz, que ele viu que anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo evidente. Não só pelo sonho, que é bom, tem para que não faça nenhum mal contra Jacó, como agora a percepção desse movimento no reino espiritual. Os anjos de Deus. É notável que Deus está fazendo algo novo na vida de Jacó e Jacó. Sabe que algo está acontecendo. Na verdade, como falamos antes, a única razão pela qual Jacó está longe de casa foi por causa de uma situação que ele criou com seu próprio irmão. Agora, 20 anos depois, ele precisa deixar seu sogro para consertar as coisas, porque para que você possamos viver a plenitude do propósito de Deus, nós precisamos saber lidar com pendências, precisamos consertar erros. No entanto, Jacó ele sai para consertar uma situação familiar, criando outro Deus. Lhe permite um assento com a bande que vai embora, para que agora ele possa ter um acerto com Esaú. Nós podemos dizer que Deus é um Deus de restauração, família. Deus é aquele que declarou por boca do profeta Malaquias que converteria o coração dos pais, os filhos e dos filhos aos pais. Esse Deus que proporciona restauração familiar, ele está trabalhando na vida de Jacó para colocá-los volta naquilo que nós podemos chamar do trilho do plano do propósito de Deus para a sua vida. Então é nesse lugar que já percebe uma movimentação de Deus. Ele manda mensageiros ao encontro do seu irmão. Ele sabe que chegou a hora e o tempo de Deus de realizar os acertos necessários na sua vida. Ele viu como Deus abençoou de Antilabom e ele percebe agora a movimentação dos anjos. Ele sabe que o cenário está sendo criado para que o plano de Deus se desenrola na sua vida. Ele sabe que tem que consertar algo com seu irmão, mas enquanto ele manda os mensageiros, ele está preocupado. E é a palavra de Deus. Diz no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 32, que naquela mesma noite, ele se levanta no seu acampamento. O acampamento onde ele tinha ficado. Aliás, ele chama aquele lugar em que um dos possíveis significados é 2 acampamentos. Ele reconhece o seu acampamento, o acampamento de Deus, os anjos ali estabelecidos naquela noite. Ele se levanta, ele toma toda a família, ele os faz passar justamente por esse vale, por este despenhadeiro, aonde é chamado Val de Jaboque, porque nós temos entre as duas polícias no meio do vale um rio, poderemos definir, e ele como um riacho, não é um rio de muita expressão. Ele é alimentado por fontes na Síria, e quando acontece nessa vez hoje, podemos dizer, foi o que o guia nos falou aqui, são 8 meses que estava esperando por chuva, e agora a chuva começa a alimentar esse rio, na hora de atravessar esse rio, ou esse riacho, a palavra. Deus fala de algo especial. E eu quero ler isso, Gênesis 3.222, levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque, tomou e fez passar ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele. Só que a Bíblia diz que lutava com ele um homem até o romper do dia, lembrando que esse processo de travessia começa à noite, lutava com ele um homem até o romper do dia, vendo isso que não podia com ele, pouco lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem e diz, deixa-me, pois já rompeu o dia, respondeu. Japão não te deixar, e se não me abençoado, depois como te chamas, ele respondeu Jacó. Então diz, já não chamará Jacó, e sim Israel. Pois com princípio taxa com Deus, e com os homens e prevalecer estes. Tornou Jacó diz e hobbit como te chamas, respondeu ele. Porque perguntas pelo meu nome eu. Abençoou ali. Aquele lugar chamou de opinião, pois de se vir a Deus, face a face, e a minha vida foi salva. Esse encontro que Jacó tem muda completamente a sua vida, aliás, o anjo do Senhor. E o que nós temos aqui, uma telefonia, uma aparição do próprio Deus. Pergunta qual o seu nome, e ele responde, meu nome é Jacó, interessante, que é um significado por trás.
do nome Chacota, a palavra de Deus nos diz que o significado do nome Jacó, o usurpador, enganador, eu olho para esse teste, imagino que talvez o que a gente possa ler nas entrelinhas é Deus perguntando quem tem sido você, Jacó, até hoje, porque o nome na Bíblia fala de identidade, quem é? Você. E ele disse, eu sou enganador. Eu sou alguém que tem errado. Eu sou alguém que tem falhado. Mandei mensageiros encontrar o irmão que eu enganei 20 anos atrás. Minha vida tem sido marcada por... Mas o Senhor declara para ele, você já não mais será chamado. Chacó, mudança de nome na Bíblia, mudança de identidade. Deus está dizendo, eu não vou mudar apenas a sua história. Eu vou mudar aquilo que você é, você será. Chamado Israel. Israel é a combinação de 3 palavras Israel, que juntos significam um homem que tem o poder de Deus. Nós olhamos essa declaração, você lutou com Deus e com homens, e prevalecer ao que você precisamos entender é que ao longo da caminhada, às vezes lutamos lutas que são até desnecessárias em algumas dessas lutas, já quando não precisava ter criado conflitos. O que ele acabou de resolver com a banda foi um conflito desnecessário. O conflito que ele está para resolver com o seu irmão foi um conflito desnecessário. E ainda que houvesse graça de Deus se manifestando para isso, nós temos que ser honestos e reconhecer. Não precisava ter sido dessa forma, mas é diante de se encontra, diante de si recomeço que eu quero que a gente possa observar. Junto a algumas coisas, a primeira delas que eu destaquei aqui, é que é possível errar mesmo quando Deus tem plano para as nossas vidas. Evidente que Deus tem um plano para Abraão, que se desdobrou na renovação da promessa. Isaac continuaria a partir da próxima viagem. Nós vemos um Esaú que não valorizou o plano propósito de Deus e vendeu seu direito de primogenitura por 14 lentilhas. Nós vemos o Jacó, que está dizendo, eu quero muito poder entrar nessa linhagem, esta bênção que é transmitida neste plano e no propósito de Deus e podemos. Foi aceito, independente da atitude dele ter sido errada. Nós vemos um coração inclinado a querer viver aquilo que Deus tinha. Então, quando ele foge dos irmãos, Gêmeos 28, no verso 15, nos mostra Deus fazendo uma promessa aí. A promessa foi exatamente a seguinte: eis que estou contigo e guardarei, por onde quer que fores, e que vai voltar essa terra, porque não desampararei até cumprir eu aquilo que tinha referido interessante. Quando nós, Gênesis 32, a gente gosta de valorizar a declaração de Jacó, quando ele diz que o anjo de Deus eu não te deixar, enquanto não me abençoares. Mas nós podemos dizer que, na verdade, Jacó pegou essa frase do próprio Deus, quem primeiro disse isso já com Jesus 28, antes de Jacó falar isso para Deus, em Jesus 32. Em primeiro disse isso, foi o próprio Deus e disse, eu não vou te deixar enquanto não cumprir aquilo que eu tenho referido, eu tenho promessas para você já. Qual é basicamente isso que Deus está declarando agora mesmo, quando Deus tem um plano para mim, um plano para você mais mesmo. Quando Ele tem promessas para nós, é possível ter problema sim. Não significa que a gente deveria se inclinar a cooperar com os problemas, a permitir que eles entrem nas nossas vidas, mas fato é que muitas vezes, infelizmente, a gente permite que isso aconteça e Jacó errou. Agora ele tinha promessas de Deus. E você precisamos entender com sérias, são as promessas de Deus. E você precisamos acreditar que o Deus que nos prometeu sabia que mesmo depois de termos promessas poderíamos falhar. Ainda assim fez promessas. Há pessoas que quando tropeçam, quando falham, elas parecem acreditar que tudo que eu tinha prometido já não vale mais na cabeça delas. Parece que Deus mudou de ideia, o que Deus não sabia que em algum momento elas poderiam falhar. E você precisamos nos lembrar daquilo que o apóstolo Paulo diz em 2 aos Coríntios, no verso 20, ele diz, tantas quantas forem as promessas de Deus, está dizendo, não importa o número, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele estão sim por meio dele.
O homem para cada promessa de Deus, quem você temos na palavra para cada promessa de Deus que você recebemos ao longo da caminhada, o Senhor está olhando para mim, para você, dizendo sim. Ele está dizendo amém, ele está dizendo, eu não mudei de ideia. Agora, aí você também precisamos entender e reconhecer que não basta ter promessa. Nós temos que lutar por elas. O primeiro terremoto no capítulo, no resto 18, Paulo diz a seu discípulo, de acordo com as promessas que foram ditas a teu respeito, combate, firmando nelas o bom combate. Então nós temos promessas da parte de Deus, mas precisamos entender que essas promessas, mesmo estando de pé, depois dos nossos erros, nós temos que lutar por elas. Parte dessa luta é continuar acreditando, mas parte da luta nós podemos dizer que é fazer a nossa parte, o que nossa parte é. Quando entendemos a responsabilidade de cooperar com Deus e construir aquilo que Ele tem para nós como plano e com propósito de Deus, agora fala o coração já com 20 anos depois. Ele atrasou o plano, propósito de Deus para a sua vida. 20 anos depois. Deus está dizendo, agora você tem que fazer a sua parte. Você tem que consertar os seus erros. E ele precisa consertar algo com a banda antes de sair. Ele precisa consertar Alcon, Esaú 20 anos. Depois há uma necessidade que haja conserto. E quando nós olhamos para esse princípio bíblico, nós vemos que muitas vezes os conceitos podem acontecer de formas distintas, uma delas. Por exemplo, quando Moisés matou aqueles chips e precisou fugir no Faraó, nós podemos dizer que ele atrasou o plano propósito de Deus, não apenas para si, mas ele atrasou o plano propósito de Deus para uma nação eu. Tinha dito que eles ficariam para 400 anos de escravidão no Egito, saíram com 430 anos. É só depois de 40 anos distante que o Senhor fala com Moisés. Nas Assídias já morreram aqueles que queriam tirar sua vida em tantas, Deus está dizendo Moisés, e criou a confusão. E agora, depois de tanto tempo, a poeira baixou. Nós podemos retomar o plano propósito de Deus. As situações que criamos que talvez não possam ser consertadas. E a gente tem que esperar a poeira baixar, mas há outras que Deus quer que depois da poeira baixar, como já coisa o quê? Então a gente possa realizar o conserto que a gente não fez. Muita gente está fora do plano e do propósito de Deus porque tem falhado, mas está esperando que Deus cumpra a sua promessa sozinho, não entende a sua responsabilidade, que não é apenas de crer, mas de cooperar com Deus. Então talvez você seja uma dessas pessoas que está imaginando que com Moisés o tempo vai resolver tudo a poeira, baixa por si mesmo. Caso de Moisés, o Senhor chama um posicionamento depois. Mas eu quero te dizer, muitas vezes nós estamos nesse mesmo lugar de Jacó. Precisamos estabelecer conceitos. Precisam estabelecer reparações. Essas são reparações em relacionamentos, essas são reparações com situações que construímos ao longo da vida. São escolhas, não podemos dizer é todas as possibilidades do que pode ser consertado. Mas você sabe, pelo testemunho do Espírito Santo, o que precisa consertar. E uma perspectiva que você precisa ter é que Deus te oferece oportunidade. Deus te dá a oportunidade de conserto. Deus te dá oportunidade de recomeço. E quando Jacó finalmente decidiu cooperar com Deus, eu acho que ele está temeroso, ele fica imaginando que pode acontecer mais um encontro com Deus. Determinou um milagre que ele teria depois, ao encontrar seu irmão Esaú. Nesse encontro ele precisa reconhecer seus erros, nesse encontro ele precisa descobrir quem é o Deus que lhe serve nesse encontro. Ele precisa de um toque como aquele onde ele saiu, mancando, e experimenta o que nós podemos chamar de uma mensagem de humilhação e quebrantamento, mas também de um recomeço que vai trazer glória e que vai permitir que o plano, o propósito de Deus se desdobra na vida dele da mesma forma como já. Pode recomeçar reparando os seus erros, voltando a trilhar o plano, o propósito de Deus para ele. Você também pode reparar seus erros e estabelecer os consertos e voltar a acreditar na promessa que Deus te fez e buscar o pleno cumprimento do plano, do propósito de Deus para a sua vida. A minha oração é que o seu coração se permita ser guiado pelo Espírito Santo e não apenas entender a oportunidade que ele oferece. Mas talvez a semelhança de Jacó, que teve aquela via. Então quando eu chamo ele de volta para cá,
Não essa mensagem seja o chamado de Deus para que você volte a trilhar o seu propósito e estabelecer um caminho de consertos na sequência. Nós vamos ter uma conversa prática que vai te ajudar a não apenas entender, mas aplicar os conceitos que falamos e voltar a trilhar o plano, o propósito de Deus para a sua vida. A lição que aprendemos com Jacó, como muitas outras na palavra de Deus, é de que obviamente todos nós erramos, não somos perfeitos. A questão é se vamos ou não vamos errar, é como nós vamos. Lidar com os nossos erros é a disposição de consertar, de pegar o caminho de volta. Se por um lado a gente pode dizer que Jacó errou ao enganar, não só Israel, mas principalmente seu pai, por outro lado, há algo nobre no meio disso. Tudo que não se pode jogar fora, que era a valorização dele, pela bênção de Deus, o que não vi na vida do irmão, né? Ele recebe depois uma instrução de não errar, como o irmão que estava se casando com as mulheres da terra, o que futuramente. O jeito os judeus amariam, gente, isso é... E ele se ausenta por um tempo. E depois ele volta debaixo de uma direção de Deus, né? De alguma forma confirmou a bênção. Ele tem agora um caminho a trilhar mais. Ele sabe que para que ele possa viver a plenitude do que Deus tem. Não dá para deixar aquela tendência para trás, tem que consertar. E todos nós sabemos que nós também vamos errar, que os erros têm que ser consertados. Mas às vezes a gente não tem capacidade de resumir de maneira prática o que a gente precisa. Eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre a volta. Esse pedido de perdão exige humildade, você precisa de ser que não é fácil a gente reconhecer os nossos erros, nossas falhas. E eu acho que também o coração dele estava tão cheio a se dar, e quando chegou nesse ponto, estar pronto para voltar. Imagine todo o meu medo, receio, como que vai ser fim desse pedido de perdão. E isso acontece nas nossas vidas. Quando você tem que era de 13 anos, leva pela misericórdia dele. Nesse lugar de entender que é preciso ter um conceito, a gente às vezes o coração tão apertado, e é um passo de fé. E também porque quando a gente faz a nossa parte e pedir perdão, a gente tem que ter o Espírito Santo, vai trabalhar do outro lado, nem vai gerar cura mesmo nisso. E os relacionamentos são tão abençoados quando a disposição de consertar, desde pequenas coisas, que a gente fala coisas e magoa as pessoas, e às vezes a gente faz grandes coisas que traz muita dor, mas às vezes nas pequenas que a gente só dá um sorrisinho depois e acha que está tudo certo. Mas é bem importante a gente reconhecer as falhas e voltar mesmo às pequenas coisas e tirando palavras de aditivos ruins, rótulos como mãe. No concílio aluno você tem, você é, não se. Não é em volta por dois. É muito limitado. E exigissem unidade, mas é uma bênção. É o quadro de Jacó se humilhando. É claro, ele vai mandando aquele mundo e presente se próspera com o rosto em terra, se chama de servo, e assim como com Jacó todo. Nós nos entender a importância de se humilhar, normalmente a gente pode ser levado a achar que só de nós, o mais fraco, na verdade, que se arrepende primeiro, que se humilha primeiro. Pede perdão, primeiro ele sendo controlado com o mais forte, o mais maduro, e é muito longo como Jacó teve realmente voltar, para que onde ele rola, é que às vezes quando a gente fez na bola e fazer coisa errada, em tinta só cobrir. Aquela maquiada e meio ambiente LTDA, aquele problema, né? Lembra muitas vezes quando uma torneira da pia é uma coisa que vai sair um problema e uma fita e negócios no melhor antes ambiente. Memorial falar e depois se tornou campeã, representará o problema, mas sem realmente lidar com aquilo. E aquele momento talvez até parece que a água parou de vazar, você consertou o problema, mas aí vem muitos problemas piores, números 24. Já, e dá muito mais problemas. Então é importante voltar realmente para aquele lugar onde São Paulo. Ele dá como é que eu vou? É porque senão pode gerar mais problemas. Ainda não pode ser desconfortável, mas traz um desfecho saudável. Muitas vezes até para quem cometeu uma ofensa ou para quem foi ofendido é interessante, que muitas vezes isso traz cura para os dois lados, e é algo que pode ser, finalmente você pode mover em frente depois de parar, depois de passar pelos confortos, às vezes lidar com o passado, e realmente eu acho que reconhecer, lidar com o erro, é o primeiro passo para não errar de novo o mesmo erro, até porque o que você acaba pensando, o que você acaba passando enquanto consertando o que você fez, já te faz pensar melhor em comum, se proceder à indiana,
já sabendo disso, já nos instrui a orar, além de pedir perdão todas as próprias pecados também. Todo dia que a gente tenha consciência de que a gente tem que liberar perdão, porque como humanidade a gente precisa lidar muito com ofensas, mas se a gente já tem uma disposição do nosso coração de perdoar, que tudo vai ser muito mais fácil. Inclusive pedir perdão. Eu gosto teologicamente, fazendo a distinção de erro e pecado com coisas distintas. Eu posso tomar uma decisão errada. Não foi a melhor, a mais acertada, mas não. É necessariamente uma quebra de princípios. Mas o erro ainda é um erro. E ele precisa ser consertado e reparado. Eu posso ter ofendido por não ter falado algo de um jeito correto. E a minha intenção não era ofender. Eu não percebi que aquilo estava acontecendo. Mas se eu descubro dando um erro feito, eu tenho a responsabilidade de me envolver no processo do conserto, né? E a gente está falando de questões relacionais, mas é lógico que isso se estende e ainda bem mais abrangente. Recentemente é. O filme A Mãe, falando que é por muitos anos, além da ignorância, né, no bom trato, é conseguir, porque ela veio de uma família com muitas feridas na vida, que ela se arrependeu e sã. Começou fazendo com que o coração dela, e ela entendeu mesmo que as coisas que aconteceram no passado nem precisavam ser consertadas mesmo assim. As palavras ditas em especial foi lembrando cada frase, cada coisa que estavam escritas na história. Com os filhos e marcando para aceitar com cada um dos filhos e consertando, e isso trouxe uma qualidade no relacionamento familiar deles muito excelente, algo que estão vivendo hoje. Um tempo novo, eu achei tão poderoso isso, né? Às vezes realmente tem coisas que ficaram atrás, muitas pessoas se convertem e tem todo estão histórico de ações que feriram o coração 12 dentro de casa, com amigos. Eu acho lindo demais como espiritualmente faz esse trabalho no nosso coração, nos levar para restaurar mesmo nesses relacionamentos, para também ser um testemunho não só Jesus em nós, que quando ele entra e faz esse recomeço, nos dá a capacidade de viver algo novo. Quando Jacó volta e encontra Esaú, vemos a qualidade do relacionamento entre os irmãos sendo restaurada. A reconciliação, a reaproximação. E é exatamente isso que o Senhor deseja fazer também nos nossos relacionamentos. Mas precisamos entender, restauração envolve reparação. Muitas vezes não basta apenas dizer, me perdoa. Se houve uma declaração ofensiva, um rótulo negativo, um adjetivo que feriu, é necessário recolher aquilo, desfazer o que foi dito, reafirmar a verdade. O caminho da restauração exige atitudes práticas. Às vezes pensamos que porque já recebemos o perdão de Deus, isso é suficiente. Claro que a palavra de Deus é a base de tudo. Mas como exemplo complementar, até mesmo os 12 passos de Alcoólicos Anônimos incluem a necessidade de voltar atrás e fazer reparações. Isso não é apenas um princípio bíblico. É um fato comprovado na prática. Pessoas não reconstruem suas vidas plenamente sem reparar o que foi quebrado. Por isso, é muito importante que você que está ouvindo não pense automaticamente, eu não tenho nada para consertar. Nossa reação quase sempre é essa. A palavra de Deus, porém, nos mostra como temos dificuldade de reconhecer os nossos próprios erros. Somos rápidos para enxergar as falhas dos outros, mas quando se trata das nossas, exige mais humildade. Minha sugestão é, reflita, ore e se abra diante do Espírito Santo. Peça que ele mostre aquilo que talvez você ainda não tenha percebido. Quando ele revela, é para que você possa ajustar, consertar e crescer. Isso vai te ajudar a viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida. A restauração começa no coração, mas se manifesta nas atitudes